Livro O Marido, o Pai, o Apóstolo. Instruções para os homens pregadas em São Filipe de Roulet, Padre de Giberres, superior dos missionários diocesanos de Paris. Prefácio do autor. Este livrinho nasceu de uma inspiração essencialmente apostólica. Há 4 anos, durante uma missão dada em São Filipe de Roulet pelos missionários diocesanos de Paris, que o senhor vigário pedia a um deles que pregasse um retiro especial para os homens de posição social. Era uma novidade. Timidamente tentada, a experiência deu um bom resultado. 200 homens responderam ao primeiro apelo e reuniram-se na capela dos catecismos. No ano seguinte, logo no primeiro dia, houve uma afluência de mais de 600, e foi preciso, durante o retiro, mudar da capela para a igreja, onde o auditório mais à vontade aumentou, atingindo o número de 800. Está fundada a obra do Retiro dos Homens da Boa Sociedade em São Filipe. No ano passado, eram mais de 1.200 auditores, e Sua Excelência, o Cardeal Arcebispo de Paris, quis vir ele mesmo abençoar o retiro e consagrar definitivamente a instituição com a sua presença. Para esta quaresma, a igreja era muitíssimo pequena. Tal era a concorrência de homens que se dirigiam ao templo e se apertavam para aí conquistarem o lugar. Homens de ciência e de letras, procuradores, homens de profissões liberais, de obras pias e de caridade, negociantes, funcionários públicos, descendentes das grandes famílias da França, homens de todos os partidos e opiniões. Aí estavam reunidos sob o olhar de Deus na casa daquele que não faz exceção de pessoas. Era um belo e consolador espetáculo ver tantos homens de inteligência, de talento e de elevadas posições, concentrados e atentos ao pé do púlpito da verdade, seguindo um retiro. O que esperavam do pregador? O que vinham procurar? Não era a eloquência humana, o estilo florido às novas ideias. Era a palavra evangélica, em toda a sua simplicidade, mas também na sua força divina, para subjugar os espíritos e ganhar as almas. O número dos convertidos, dos que se aproximaram de Deus após longos anos de afastamento, a afluência notável dos homens à mesa sagrada, no último dia provaram bem que o fim havia sido alcançado. De diversos lados, homens de importância pediram-nos que publicássemos algumas destas instruções, para gravarem no coração daqueles que as tinham ouvido, as verdades que lhes haviam feito bem, e também para serem levadas à inteligência ao coração daqueles que não tinham podido ouvi-las. Cedendo a essas insistências reiteradas, pusemos-nos à obra e escrevemos as páginas que se seguem, deixando as verdades que encerram o seu caráter e feição de ensinamento oral e de palavra apostólica, cujo único fim é fazer bem àqueles que as lerem, tornando-os melhores. Em todas as classes da sociedade, especialmente entre os homens, produziu-se de alguns anos para cá um movimento sensível em prol da religião. Andam aborrecidos por não saberem aqui onde ater-se. Têm a nostalgia do divino. Têm sede das verdades eternas. Andam também assustados com a rebelião das paixões humanas. Sentem a necessidade absoluta da religião, sem a qual o mundo fica abalado e a sociedade perecerá, e antes de tudo, querem viver. Quaisquer que sejam as divisões dos espíritos, todas as almas retas, todos os corações honestos se conformam. Hoje, com a necessidade de se restaurar a moral do Evangelho, pela pureza dos costumes e integridade da vida. Ora, é pela família, sobretudo, que deve começar esta restauração. É pela família que se estenderá por todo o país. Daí as instruções que se seguem. Que a leitura destas páginas fortifique na virtude os bons e os faça progredir no bem. Que lhes dê o novo alento e novo arrojo, e que faça com que os outros reflitam e voltem à prática da moral cristã, sem a qual não há paz, força nem verdadeira grandeza para o homem. Neste mundo é o único desejo, a única ambição e será a maior recompensa daquele que as escreveu, e que desejaria ter feito passar nelas todo o seu amor por Jesus Cristo e pelas almas, pela Santa Igreja e pela França. Permita o venerado pastor de São Filipe que eu deixe aqui, expresso o protesto do meu eterno reconhecimento pela confiança que testemunhou o pregador, concedendo-lhe esta nobre tarefa. Os numerosos auditores do retiro recebam também a expressão dos meus sinceros agradecimentos, pelo ânimo, pelas santas alegrias e consolações sobrenaturais que me deram. E Deus seja bendito pelas graças que dignou
infundira a palavra humilde do seu apóstolo, e pelos frutos abundantes que ele lhes fez produzir. Paris, 1º de maio de 1901. Festa dos Apóstolos São Felipe e São Jaime. Padre Emanuel de Gibergues. O marido. Os seus deveres. Sacramentum hoc magnum est ego dico in Christo et in Ecclesia. Este sacramento é grande, digo em Cristo e na sua igreja. Epístola de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 32. Meus senhores, se quiséssemos ir até a fonte das decadências e das prosperidades que se devem suceder na história dos povos, é até a família que deveríamos ir. A família é a base e o fundamento da sociedade. É o terreno sagrado aonde vem desabrochar todas as esperanças humanas. É o berço aonde tudo se prepara. Pode dizer-se, se decide, os destinos sociais, a sorte da igreja e das almas, a glória de Deus e a grandeza da pátria. A família não é somente a primeira das sociedades humanas. Criação do eterno amor, é de instituição divina, e foi nele mesmo que Deus escolheu o exemplar dela. Antes de todos os séculos, em um só Deus, há uma família divina: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Os três dão-se um testemunho inefável de vida, inteligência e amor. Conhecem-se, falam-se, amam-se eternamente. A unidade absoluta, a sociedade perfeita, a fecundidade sempre presente. Eis a família divina. É o tipo da família cristã. Lede o Gênesis. Por 2 vezes, Deus se concentra e toma conselho consigo mesmo. Cria o homem à sua imagem e semelhança. Imediatamente, dá-lhe uma companheira semelhante. Está fundada a família. Logo aparecerá a trindade humana, trindade divina. Uma indissolúvel fecunda, como esta, tal foi a família desde a sua origem. Jesus Cristo veio para estabelecer as suas leis desprezadas e violadas na antiguidade, e proclamar de novo os seus princípios constitutivos e sagrados. Fez mais, o contrato pelo qual se formava a sociedade conjugal constituiu o sacramento, e quis, para demonstrar mais a sua santidade, que os esposos fossem os próprios ministros. O matrimônio não é somente um sacramento que os esposos recebem, mas um sacramento que se dão um ao outro. O padre é apenas a testemunha. São eles que são realmente os padres. Sacramento hoc magnum est. A graça que recebem nele é muito mais do que uma graça momentânea. É um crédito que adquirem de Deus, e em virtude do qual inúmeras graças lhes são ulteriormente distribuídas, dia a dia, instante a instante, para cumprirem todos os deveres e satisfazerem a todas as obrigações da vida conjugal. É uma fonte abundante e inesgotável de graças, aberta em suas almas, de onde sairão, quando for necessário, torrentes de luz, de força e de vida. Sacramentum hoc magnum est. E para mostrar ao mesmo tempo a abundância da graça, a dignidade santa dos esposos, e também a grandeza dos deveres e a força das obrigações que contraem, é às relações, à união, às trocas inefáveis de amor e dedicação de Cristo e de sua Igreja, que o apóstolo os compara. Ego dico in Cristo et in Ecclesia. O que foi, o que há de ser sempre Cristo para a sua Igreja? O marido deve sempre sê-lo para a sua mulher. O que a Igreja é para seu Cristo, a mulher deve sê-lo para seu marido. Sacramento hoc magnum est. Ego dico in Cristo et in Ecclesia. É nesta altura que Jesus Cristo colocou o matrimônio cristão, a sociedade conjugal. Para descobrir quais são os deveres do marido, basta observar que o matrimônio é um contrato. Ora, todo contrato é uma troca e comporta 3 elementos: um fim, um objetivo, um motivo. O fim é o que se recebe, o objetivo que se dá, o motivo é o porquê, a razão que determina. Ponho, por exemplo, a minha casa à venda. Aqui tem o objetivo do contrato. O dinheiro que recebo é o fim. O prazer ou a vantagem que me dá o dinheiro é o motivo. Todos os deveres do marido podem, portanto, resumir-se nestes 3 artigos: receber, dar, determinar-se por um motivo.
Examiná-lo-emos sob este triplo ponto de vista. O fim do matrimônio é receber. Mas por quê? Vantagens puramente humanas, terrestres, frívolas, passageiras? Ah, não, meus senhores. Há, entretanto, muitos homens que pensam assim. Há os que não veem o matrimônio senão a sombra florida de não sei que Éden imaginário. Sonham com uma primavera eterna, sob o céu azul da Itália, uma adoração perpétua no ideal de amor, onde a alegria nesta reciprocidade de afeto, na doce intimidade do lar, não deixaria lugar nem aos cuidados, nem às tristezas, nem às provações da vida. São simples. O matrimônio não é somente poesia ou romance. Há outros que não procuram no matrimônio senão uma formalidade de convenção e conveniência, necessária para que a sociedade lhes conceda certos benefícios, para que os receba nos seus salões e os dignifique aos olhos do mundo, mas sem lhes restringir, todavia, a liberdade e os prazeres. São os grosseiros, os homens sem lealdade, sem verdadeira honra. O matrimônio não é um simples costume, um pavilhão respeitável, uma etiqueta honesta, para encobrir o vício e a devassidão, nem tampouco um fim para os celibatários fartos de divertimento. Há outros que só veem nele a aliança de duas raças, de dois nomes, de duas situações. São os espíritos levianos, superficiais. O matrimônio não é somente uma simples conveniência de famílias. Outros só lhe pedem uma elevação de dignidade, de posição, de consideração humana, de classe social. São os ambiciosos. O matrimônio não é um estribo, uma escada, um elevador para subir na sociedade. Outros não veem senão dinheiro, dote e esperanças. Compreendo quando se tem uma dignidade a sustentar, um nome a honrar, uma influência a manter, que se procure fortuna. Em si, isso não é repreensível, mas não será por isso, nem sobre isso que se concluirá o matrimônio. Será uma simples condição, não um fim nem objetivo. O matrimônio não é um meio com um modo para se enriquecer, um ajuste, uma especulação. Enfim, para terminar esta triste enumeração, há outros que não procuram no matrimônio senão uma satisfação aos instintos menos nobres do ser humano. O físico, os sentidos, a matéria, é tudo para eles. São os tacanhos, os aviltadas, quando não são os libertinos e os devassos, atraídos pela emoção de uma sorte de voluptuosidade que a sua vida passada, por mais rica que haja sido em sensações desse gênero, não lhes pode fazer conhecer, e pela miragem de uma fonte pura, onde os seus sentidos estragados se vão fortalecer e remoçar como um orvalho fresco. Deixar-se somente levar pelas suas paixões, em decisão tão grave, é primeiramente expor-se a decepções cruéis, a aparências tão enganadoras, é em seguida desgradar-se, só em pensar em satisfazer os seus sentidos. Não é o nobre matrimônio do homem, é o instinto do animal. Que se deve então receber, e por conseguinte procurar o matrimônio? Qual é o verdadeiro fim, o seu fim essencial e supremo? É o próprio fim do homem. O matrimônio não foi instituído por Deus, senão para auxiliar o homem a atingir o seu fim. O seu duplo fim, aperfeiçoar-se e multiplicar-se. Deixemos de parte o desenvolvimento da raça, de que falaremos, para não tratarmos senão de aperfeiçoamento do indivíduo. Em que consiste esse aperfeiçoamento? Em concluir nele a semelhança divina, em aproximar-se do ideal divino, em desenvolver a sua inteligência, a sua vontade, o seu coração no sentido de Deus, para tornar-se melhor e mais virtuoso, em gloriar a Deus e salvar a alma, alcançando o céu. Tal é o fim essencial da sociedade conjugal. Para este processo, para essa contínua ascensão para Deus, o homem necessitava da mulher, segundo a palavra criadora. Não era bom que ficasse só. Precisava de uma companheira, uma associada. Sociam, um auxiliar semelhante a si. Adiutório similicibi. É porque o homem era incompleto, tinha a majestade, a força, a energia. Faltava-lhe alguma coisa da graça, da delicadeza, da sensibilidade, da doçura que Deus lhe queria dar. Faltava-lhe um ser semelhante a quem confiasse os seus sentimentos, com quem trocasse os seus pensamentos, fortalecesse e levasse o seu coração expandido. A mulher. Mas, meus senhores, como é que a mulher vai ajudar o homem a atingir o seu fim, completá-lo e aperfeiçoá-lo? Será tornando-lhe tudo fácil, tirando-lhe os espinhos e todas as pedras do caminho?
É a ilusão de muitos maridos, sustentados pela força inicial de sua primeira paixão, e no encanto do seu primeiro amor. Nada lhes custa. Imaginam que a vida vai ser para eles um jardim de flores. A sua companheira parece-lhes ideal e encantadora, capaz de todos os sacrifícios, pronta a sofrer tudo por eles. A felicidade sorri-lhes com todo o esplendor num céu de sem nuvens. A ilusão vai muitas vezes até o egoísmo. O homem pensa com prazer que a mulher foi criada para servi-lo, que tem direito a tudo e dela exigir tudo, que a mulher foi feita para sofrer e ele para ser sofrido. As dificuldades, porém, não tardam a aparecer. A mulher, por mais cheia de virtudes que seja, e que será se não possuir nenhuma, conserva sempre alguns defeitos, alguns caprichos, os conformes à sua natureza e ao seu caráter. A oposição de ideias, os conflitos de opiniões, as discussões não tardam a surgir. São pequenas discórdias, ligeiras irritações, palavras um tanto exasperadas, alguns arrebatamentos, e tudo isso que, se não tomam cuidado, se multiplica e desenvolve com uma rapidez prodigiosa. Que resultará de tudo isto? O marido iludido, ou egoísta, porá a culpa em sua mulher, far-lhe-á censuras amargas, atribuir-lhe-á todos os males. Se for indulgente, será justo? Parecer-lhes-á que acorda de um sonho e que decididamente não há felicidade durável no matrimônio, que é preciso conformar-se com a sua sorte? Será isto verdade? Não, nem é justo, nem verdadeiro. Há uma felicidade cristã muito sólida e muito durável no matrimônio, e nem sempre é culpa das mulheres. Se a não encontram, às vezes é culpa dos maridos, quase sempre de ambos. Não se compreende o fim do matrimônio, esperando encontrar só alegrias. Ficam espantados de que se lhe encontrem provações. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebido.